um chamado para que, cumprida a pena, os condenados se reconciliem com a sociedade. E é com sentimento amargo, senhor presidente, e eu faço minhas palavras do ministro, que cumpre-se intransponível dever de, segundo minha convicção pessoal, estabelecer a presente condenação. E digo eu, do ponto de vista humanístico, sempre há que se compadecer com as pessoas que figuram no polo passivo da relação jurídica processual, sejam elas inocentes ou culpadas. Paralelamente, é dever do julgador tentar compreender os fatos e as circunstâncias em que estes ocorreram. Este feito, de um modo especial, traz uma reflexão ainda mais ampla. No banco dos réus está um ex-presidente da República que, por 2 mandatos, comandou um país. Isso torna a tarefa do julgador mais sensível e dramática. Mais perturbador do que isso é constatar que a fragilidade do processo eleitoral. Recursos foram desviados em favor de partidos políticos e de pessoas, comprometendo o equilíbrio do processo sucessório e fazendo-nos questionar qual o real sentido da democracia representativa que temos. Nada disso, todavia, pode abalar a isenção de ânimo ou a imparcialidade do julgador. Como já apontado, não julgamos o nome ou o personagem, ou ainda um reconhecido estadista. Julgamos sim fatos concretos, os quais foram examinados e julgados dentro da mais perfeita moldura constitucional, da legalidade, das provas e dos limites da minha capacidade. Da alegação de utilização da ação penal como objeto de intervenção no processo eleitoral. Imperioso que essa afirmação seja desacreditada com toda a ênfase. Nessa mais de 2 dezenas de processos de mérito julgados por esta Corte, foram condenados membros de diferentes partidos políticos, não tendo sido o Partido dos Trabalhadores e seus representantes sequer os primeiros investigados. Também não houve apenas propositura de ação e julgamento de ocupantes de cargos eletivos. Há servidores públicos, empreiteiros, empresários, publicitários, engenheiros, empregados públicos e privados e, vale lembrar, até mesmo traficantes e lavadores de dinheiros. Enfim, pessoas de vários matizes e classes sociais foram objeto de imputações. Não há nesses autos, porém, aqueles menos favorecidos, inclusive invocados perante o Supremo Tribunal Federal para fundamentar a injustiça da execução provisória das penas. Não estamos tratando de pobres, miseráveis ou dos descamisados, que usualmente são os destinatários das ações penais no Brasil. A par das críticas, a Operação Lava Jato trouxe eficácia à jurisdição penal e deu contornos claros ao primado constitucional da duração razoável do processo, de modo a minimizar a sensação de impunidade daqueles que desenvolverem ampla, reiterada e conhecida atividade criminosa. Apesar de muito se falar das consequências políticas do julgamento, não deve o Poder Judiciário guiar-se por elas, porque decorrem do comportamento das pessoas e da legislação eleitoral. Mas, como demonstrados os autos, o que atinge a democracia não é o processo penal, nem o julgamento daqueles que tiveram ou pretendem ter atuação política. É o uso dos recursos ilícitos que atingem como ferramenta de subversão do processo democrático e de fragilização da participação igualitária no pleito eleitoral, pois contaminado por candidatos e gremiações financiados com o dinheiro de corrupção. E sobre isso, trago à colação uma fala do também ministro do Supremo Tribunal, Luiz Roberto Barroso. Disse Sua Excelência agora, em dezembro de 2017. Dia 19 de dezembro, vivemos uma tragédia brasileira, a tragédia da corrupção que se espalhou de alto a baixo sem cerimônia. Um país em que o modo de fazer política e negócios funciona assim. Agente público relevante escolhe o diretor da estatal ou o ministro com cotas de arrecadação. E o diretor da estatal contrata em licitação fraudada a empresa que vai subfaturar a obra ou o contrato público para depois distribuir dinheiro. Aí não faz diferença se foi para o bolso ou se foi para a campanha, porque o problema não é para onde vai, mas de onde vem. A cultura da desonestidade que se cria de alto a baixo, com maus exemplos, em que todo mundo quer levar vantagem, todo mundo quer passar os outros para trás, todo mundo quer conseguir o seu, sem mencionar as propinas para financiamento. Tudo documentado, disse o ministro. Por fim, e derradeiro, sobre a celeridade processual. Recentemente, questionou-se muito o fato desse julgamento ter sido realizado e atribuiu-se a ele tempo recorde de julgamento. Isso efetivamente não é uma verdade. Pelo contrário, para além daquilo que disse o presidente do Tribunal Regional Federal, explicando uma petição que foi direcionada à Sua Excelência, é necessário dizer, ainda que houvesse uma aceleração de julgamento, a aceleração estaria apenas e somente cumprindo o que diz a meta 4 do CNJ, priorizar os julgamentos dos processos relativos à corrupção e à improbidade administrativa. Mas sequer isso foi necessário, porque conforme narrou
e descreveu o ministro Mauro Campbell, quando esteve aqui fazendo inspeção nesse tribunal, e mais especificamente no meu gabinete, o ministro Mauro Campbell consignou para o meu gáudio: observa-se que tanto os processos antigos quanto os mais recentes estão sendo devida e diligentemente julgados. A comparação dos acervos de processos conclusos entre abril de 2016 e abril de 2017 evidencia o esforço e muito trabalho da unidade pressionada pelo volume de processos de 2016 e de 2017. Portanto, e quero a minha alegria com a manifestação do ministro Mauro Campbell, quero compartilhar não só com os colegas, que também são merecedores dos mesmos elogios, mas também com o meu gabinete. Se há produtividade, essa produtividade corre no imperativo do Conselho Nacional de Justiça, mas porque também todos nós nos debruçamos sobre os processos, inclusive durante o recesso, sábados e domingos, enfim, o que nós estamos fazendo é cumprir aquilo que é o ideal constitucional, de que o processo seja bem julgado e julgado em tempo e modo razoável. Com isso, senhor presidente, e me pedindo 1000 escusas, porque eu prometi para Vossa Excelência que ia tentar ser breve, e calculo que eu levei quase 3 horas, e não 1h30 que eu inicialmente havia me proposto, encaminho para o dispositivo final. Ante exposto, voto por rejeitar na integralidade as preliminares e no mérito da parcial provimento da apelação do Ministério Público para readequar as penas impostas e os benefícios concedidos aos réus José Aldemário, Agenor Franklin Magalhães Medeiros,